Então, Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diga comigo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diga assim, obrigado Jesus, porque eu sou herdeiro da terra. Talvez você diga, aí pastor, mas agora pegou porque eu não sou muito manso. Deixa eu só te dizer, mansidão é algo que faz parte da tua nova natureza. Mansidão não é uma coisa ligada à tua alma. Mansidão é algo ligado a quem você é. Ok? A tua natureza essencial. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. É algo espiritual, não é algo da sua alma. O que é a sua alma? A sua alma são as suas emoções, a sua mente, a sua razão. Isso é sua alma. Ok? São as suas decisões, isso é sua alma. A alma na Bíblia é chamada de carne. Ok? Então, mansidão não é algo que faz parte da sua carne. Agora, existe uma tensão entre aquilo que você é e aquilo que você faz. Porque segundo a palavra de Deus, você já é. Você tem a nova natureza em você. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você já tem tudo que você precisa para que você se torne quem Deus quer que você seja. Aí você pode perguntar, mas então por que eu não sou ainda, pastor? Problema de crescimento. Precisa crescer. O Paulo disse para os Gálatas, para os Coríntios, eu tive que dar leite para beber para vocês. Depois de tanto tempo, vocês ainda são crianças. Leite vos dei de beber. Não pude dar comida sólida, disse o Paulo para os Coríntios. E depois ele disse lá para os Gálatas, quem foi que fascinou vocês? Gálatas 3. Porque vocês começaram no espírito e agora estão querendo se aperfeiçoar na carne. Então, amados, a vida que Deus tem para você e para mim não é baseado na minha alma, é baseado na natureza lá dentro de mim, de quem eu sou, é baseado na vida de Jesus em mim. Tanto que a definição do que é viver a vida cristã é essa: já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, vida cristã é você vivendo a vida de Jesus, que está em você, pelo poder do Espírito Santo. Então, manso não tem nada a ver com a falta de controle do teu temperamento. Mansidão é algo que está na sua nova natureza. O que tem a ver com o controle do seu temperamento é que você tem que crucificar o eu. Mateus 16, a Bíblia diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas quem perder a alma, por minha causa, achá-la-á. Quem quiser salvar a sua vida. E ali está falando da alma. Porque o versículo seguinte diz assim, que dará o homem em troca da sua alma? Estava falando da alma esse texto. Então se você ganhar a sua alma, você perde. Mas se você perder, você encontra. Sabe por quê? Porque Jesus transforma você naquilo que Ele quer que você seja. Naquilo que Deus quer que você seja, Ele te transforma você para ser. Amém? Então você já é um bem-aventurado. Que silêncio, hein? Você já é um bem-aventurado. Levante a sua mão, faça assim e diga, Senhor, eu já sou um bem-aventurado. Eu só preciso viver a minha bem-aventurança de ser manso. Você já é manso, já é bem-aventurado. Nós temos 3 coisas aí no texto que nós lemos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A primeira coisa que nós temos é bem-aventurados. Bem-aventurança é ter uma natureza sagrada. É isso que eu estava falando para vocês. É isso que é bem-aventurança. Conectada com Deus, que confere prosperidade e felicidade. Isso exige a construção de um caráter santo. Sabe o que é o caráter? É a manifestação do fruto do Espírito. Caráter santo. Sabe o que é um caráter que não tem nada a ver com Deus? É a manifestação da carne. Dos frutos da carne. Ira, discussão, dissensão. Tudo isso é fruto da carne. Isso é a manifestação da carne no caráter. Então nós temos que construir o nosso caráter. Isso exige a construção de um caráter santo.
E o que é mansidão? Essa é a primeira descrição nossa de bem-aventurança. Você é um bem-aventurado. Você é um manso. O que é mansidão? Primeira coisa, deixa eu dizer para vocês. A mansidão é uma palavra antiga que era usado em conexão, que era usado na zona rural em conexão com o treinamento de cavalo. Eles tinham aqueles cavalos fortes, tremendos, e aí eles amansavam o cavalo. Então, a palavra mansidão veio dessa raiz de amansar. Agora, o que eu quero dizer, preste bem atenção, tem algumas coisas que não é mansidão. Por exemplo, manso é ser paciente, benigno ou submisso em sua disposição e natureza. Diga comigo, eu sou paciente, benigno, submisso em minha natureza. Já faz parte da natureza de Jesus que está em você. Agora presta atenção, o que não é mansidão? Mansidão não é fraqueza. Mansidão é poder escolher, é poder fazer e escolher e não fazer. Escolher não fazer ou escolher fazer. Isso é mansidão. É quando você tem uma coisa chamada domínio próprio. Nenhuma pessoa que não tenha domínio próprio consegue ser manso. Os frutos do Espírito. Ou o fruto do Espírito, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor. E sabe, tudo o resto que a Bíblia cataloga, paz, mansidão, domínio próprio, tudo isso está conectado com o amor. É como se fosse uma laranja e cada uma dessas coisas, domínio próprio, temperança, mansidão, benignidade, bondade, seriam os gomos da laranja. A laranja toda é o amor. Agora preste atenção, eles estão entrelaçados. Ninguém pode ser manso se não for humilde. Ninguém pode ser um manso se não tiver domínio próprio. E vice-versa. Então, mansidão não é fraqueza. Tem muita gente que pensa que ser manso é fraco. Aquele exemplo do cavalo diz tudo da origem dessa palavra manso. O cavalo forte, poderoso, mas alguém com uma coisinha na boca dele, com um freio na sua boca, consegue manejar todo aquele poder que está ali. Ele é dócil, ele é dirigível. Ele foi amansado. O poder está nele. Mas ele se submeteu. Claro que o cavalo, a gente faz isso à força com ele, né? E ele nem sabe que ele está se submetendo. Mas com a gente, nós somos diferentes, porque nós somos seres racionais, criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu preciso escolher ser manso. Porque a mansidão, e eu posso escolher, porque a mansidão já está em mim. Então a mansidão não vai se manifestar fora da minha decisão. Por isso que nós estamos dizendo assim, que é o poder fazer e escolher e também não fazer. Eu tenho poder para fazer, mas eu decido não fazer. Eu tenho o poder de escolher entre 3, 4 coisas, mas eu vou escolher a que mais compete, a que é mais relacionada com o que Deus quer que eu seja. Isso é mansidão. Nós somos mansos. A mansidão tem propósitos. Deus não quer que você seja manso por ser manso. Só para você ser dócil. Não, Deus não quer isso. A mansidão tem alguns propósitos. E se você não for manso, não consegue entrar nesses propósitos. Você já é por natureza, mas você precisa deixar essa mansidão que está em você vir para fora. É a vida de Cristo, você tem que viver pela vida de Jesus. Veja só, o primeiro propósito da mansidão é que a mansidão faz uma pessoa salvável. Uma pessoa que não seja manso não consegue ser salvo. Salmo 149, abra comigo aí. Salmo 149, versículo 4. Por favor, pessoal, já vão achando aí pelo boletim, ok? Veja o que diz aí, vamos ler a mesma tradução? Está aí no telão? O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória
os oprimidos ou os mansos, em outra tradução. Essa é uma tradução que diz os oprimidos, mas na minha tradução, por exemplo, diz manso. A mansidão não salva, irmãos. Você é salvo pela mansidão. Entendeu? Porque você não é salvo por obras. O que eu estou dizendo? Irmãos, presta atenção, olha aqui para mim, é uma coisa muito séria. Muitas vezes na vida cristã, nós queremos fazer para nos tornarmos ou para sermos. Não, gente, nós somos e daí tem que vir o fazer. Você nunca vai se tornar fazendo, mas também não há como você ser e não fazer. Entenderam isso? Porque você vai fazer de acordo com o que você é. Nós não somos salvos por obras. A mansidão não te salva. A mansidão torna possível a tua salvação. Sabe por quê? Porque se você não for manso e humilde de coração, você não consegue chegar a Jesus. Há tanta gente que não consegue chegar a Jesus. E vou dizer uma coisa. O Espírito Santo produz isso na pessoa para que ela possa vir a Jesus. Ela precisa se tornar manso. Ela precisa se tornar macia, tocável. Outra tradução para manso é ser amaciado. Ok? Não ser áspero, não ser duro. Essa é outra tradução da palavra mansidão. Então, o Espírito Santo, quando traz você, ele produz essas coisas. E aí a gente pensa que a gente se entregou porque quis. O Espírito Santo trabalhou em nós e nós fizemos a decisão. Mas se o Espírito Santo não trabalhasse em você, sabe quando você podia fazer essa decisão? Nunca. É assim que diz a Bíblia. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tem gente que pensa, eu amei a Deus, e aí Deus me salva. Nunca, impossível. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor é pelo Espírito Santo constrangedor, e aí nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, a mansidão faz uma pessoa salvável. Principalmente quando nós falamos da alma, da nossa alma. Porque a Bíblia diz que nós precisamos salvar a nossa alma. Ok? Nós precisamos salvar a nossa alma. Mateus capítulo 16. Eu já citei isso aqui de manhã. Abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 16, versículo 25 em diante. Mateus 16, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ler no telão aí. Um pouquinho antes, 24, 23 talvez. Até aí, 24. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Esse texto está falando vida, mas no texto original fala alma. Nós temos algumas traduções melhor que as outras, né? Algumas traduções aí vocês notaram que fala alma, que dará o homem em troca da sua alma, porque está falando dessa vida de decisão do teu eu, que precisa ser entregue e morrer, ok? Ele precisa ir na cruz. Então, amados, sabe, sem mansidão é impossível você crescer na graça e na fé. Não dá para crescer na graça e na fé se não for manso. Se não for manso, se não for tocável, se você for aquela pessoa que não consegue abrir mão das suas coisas, se você é aquela pessoa que não consegue negociar as coisas, inflexível, não vai crescer. Essa é uma característica que é necessário para o crescimento. E sabe, ela está diretamente ligada com mansidão. Amém? Então, a mansidão não salva, apenas torna possível ser salvo. Cristo apenas pregou as boas novas aos mansos. Isaías capítulo 61,
versículo 1. É a razão pela qual Jesus veio a esse mundo. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar as boas novas ao cativo, libertação das trevas os prisioneiros. Em algum lugar aí está a palavra manso. Ok? Manso. Mansidão. Isaías 61, ele foi enviado para pregar a boa nova, ou as boas notícias. Ali onde diz boas notícias aos pobres, ali diz mansos, aos mansos. Oh, joia! Essa tradução, sim, né? Me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Jesus não veio pregar para os soberbos. Sabe quem eram os soberbos no tempo de Jesus? Os fariseus. Sabe, se você lê na Bíblia, você vê Jesus fazendo duas coisas. Você vê Jesus abrindo a porta para os mansos, para os pecadores, para os que estavam humilhados. E você vê Jesus fechando a porta para os arrogantes, os soberbos, aqueles que não eram mansos, que eram os fariseus. Jesus estava sempre com um grupo diferente. Os fariseus estavam sempre com Jesus para acusar, para condenar, para questionar. Entenderam? Entenderam isso? Então há dois grupos de pessoas. De qual grupo eu faço parte? Eu faço parte do grupo dos fariseus, os dos necessitados do que Jesus tem para dar para mim. Do qual grupo eu faço parte? Essa é uma pergunta boa para a gente responder. Porque Jesus não pode salvar uma pessoa orgulhosa. É impossível. Jesus não pode salvar. Não. Sabe? Porque tem que ser quebrantado. Ok? Sabe, uma pessoa que não é quebrantada, que não é manso, não vai de jeito nenhum conseguir sobreviver na vida cristã. A vida cristã vai ser assim, uma montanha russa, altos e baixos. Por isso é que ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Uma coisa que tira o descanso da tua alma é a falta de mansidão. Ela corta o descanso da nossa alma. Amém? Então, essa mansidão está na nossa natureza. Nós precisamos deixar isso florescer. Irmãos, quando você tem aquela explosão, aquilo não é você, aquilo é a tua carne. Porque você, o novo eu, aquele que nasceu de novo, aquela nova criatura, ela tem uma natureza semelhante ao de Jesus, na qual está a mansidão. Ele diz: aprendei de mim que sou manso. Quer dizer, fique manso. Né? Amém? Aleluia. Então Jesus não pode fazer. Então a primeira coisa, a mansidão torna uma pessoa salvável, torna ela com característica para crescer. Segunda, faz uma pessoa ensinável. Você sabe qual que é a coisa mais difícil que tem? É não ser ensinável. Se você pegar a sua Bíblia e você começar a ler a sua Bíblia desde o começo, você vai ver o tamanho das instruções que tem, o tanto de instrução, o quanto a Bíblia gasta falando que a gente precisa ser ensinável, que a gente precisa aprender, que a gente precisa abrir o ouvido, aprender. Por isso Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Faz uma pessoa ensinável, irmãos. Uma pessoa que não é ensinável, ela não tem condições, ela não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque ela não vai aprender nada. Porque ela já está no ponto em que a opinião dela, o que ela pensa, é o que tem que ser. E aí não tem para onde ir depois disso. Entendeu? E isso é o cúmulo da arrogância. E não diga: ui, como é que alguém pode ser assim? Porque muitas vezes nós somos assim. Achamos que não temos mais nada para aprender. Ou achamos que o nosso ponto de vista é o único. É o ponto de vista correto, é o ponto de vista certo. O resto está tudo errado, mas o nosso ponto de vista é o correto. Às vezes porque estamos vendo uma parte da coisa. Gente, essa lição da mansidão é a coisa mais preciosa que eu aprendi sendo pastor. Não tem como ser pastor se não for manso.
Às vezes a gente está falando com os irmãozinhos na igreja, em qualquer área, em qualquer motivo, e aí a pessoa se entrincheira na opinião própria que tem. Sabe, ela está vendo, às vezes aquilo dentro daquela coisinha que ela está vendo, até que faz sentido. Mas se você pôr aquilo no geral, se você vê a big picture, se você vê o que está acontecendo no geral, não faz sentido. Ou pelo menos, não é a coisa mais importante. Entenderam? Eu passei por esse ensino. Estou passando. Ainda estou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a palavra vem até aqui e eu morde a língua. Por quê? Porque mansidão é uma coisa exercitável. É uma coisa que você, se você não exercitar, você, se der lugar para a carne, vazão para a carne, diga o que eu penso, quando eu penso, não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma das coisas que aconteceu comigo, eu falava muito. Sabe qual que é uma das coisas que aconteceu comigo na medida que eu cresci? Eu comecei a falar pouco. Quase não falar. Falar pouco. Eu falava demais. Falando pouco. Só tem que falar muito aqui quando estou pregando. Mas se vocês andar comigo, vocês vão ver que eu não fico uma máquina de falar. Mas eu quero ser honesto com vocês. Custou a minha pele. E eu tive alguém para tratar comigo, Anice. E Deus pôs ela do meu lado. Ainda não cheguei bem lá, mas eu já estou bem adiantado nessa lição. Amém? E nós precisamos ser tratados. Nós precisamos aprender a ver o outro lado da questão, o outro ponto de vista. Aonde que isso que eu estou aqui, isso é mansidão. Nós temos o poder dentro. Se você deixar sair, é como aquele cavalo que volta tudo mal domado. É redomão, dizem lá no sul. Meio chucro. Não obedece. Você quer que vá para lá e vai para cá. Duro de boca, como dizem lá no sul, né? Você quer a rédea, nem com rédea você não faz. Ele é poderoso, ele pode fazer isso. Vocês entenderam? Então nós precisamos ser dóceis. E a mansidão tem a ver com a doçura. Faz uma pessoa ensinável. Salmo 25:9. Veja aí. Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Gente, é impressionante que às vezes nós nunca aprendemos. Nós vamos na mesma lição, fazendo sempre a mesma prova, passando no mesmo teste sempre e nunca conseguimos passar. Nunca conseguimos andar para frente. Sabe por quê? Porque ele ensina o seu caminho para quem é manso. Ele ensina a retidão para quem é manso. Fala a palavra comigo, guia. Mas se eu não for guiável, não tem como. Então o problema não está em Deus. O problema não está nem na minha natureza, que eu já tenho. O problema está em submeter a minha alma, é parar de andar pela carne. Esse é o problema. Eu preciso ser guiado. Eu vou dizer uma coisa, nesse negócio de ser guiado, eu ainda tenho que aprender. Eu ainda tenho que aprender a ser guiado. Tem que aprender a ser guiado. Tem que aprender, eu estou aprendendo, estou na escola. Quem mais aí está comigo nessa mesma classe? Aleluia. Amém. Se você está na mesma classe, tem esperança para você. Nós vamos sair nós vamos passar nesse teste. Amém? Tiago 1:21. Vamos lá? Veja o que diz o Tiago capítulo 1:21. Olha aí, ó. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? A alma. Você já nasceu de novo, a palavra é implantada em você para salvar a sua alma. Irmãos, talvez esteja ficando meio complicado para você entender esse negócio aí. Que negócio é esse, salvar minha alma? Eu já não sou salvo. Você tem que entender o seguinte, ó. A salvação, ela tem um passado e um presente e um futuro.
na salvação quanto ao seu passado, você foi justificado do pecado. Jesus morreu, pagou o preço por você, você foi justificado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado da morte, Romanos 8. Isso é justificação, você já foi justificado, ninguém pode te acusar, ok? Isso é quanto ao teu passado. Então, irmãos, rompa com o seu passado. Deus já cuidou dele por você. Rompa. Ó, gente, eu tenho 100% de certeza que Deus está falando com alguém aqui sobre isso. Romper o passado. Jesus já pagou. Não tem que viver lá. Você não é isso. Se alguém tentar dizer para você que você é isso, você não é. Você pode estar com atitudes que não são muito coerentes, mas você não é na sua natureza. Se não romper o pecado, não tem como andar para frente. Com o seu passado, aliás. Não tem como andar para frente, vai andar atado. Se você não romper com o seu passado, gente, o seu passado vai ficar ditando o seu futuro. E aí como é que vai ser o futuro? Igualzinho o passado. Vai se repetir. E o presente também. Por que a gente vê esse negócio se repetindo? Então, quanto ao seu passado, você é justificado. A salvação quanto ao passado, você já foi justificado. Deus já fez tudo que tinha que fazer você. Nasceu de novo. Agora, quanto ao presente, você foi salvo quanto ao passado. Quanto ao presente, você está sendo salvo. E o nome da salvação no presente não é justificação. Você já foi. É santificação. E a santificação é um processo de Deus tratar com a sua alma. Qual é poderosa? Repita comigo as duas frases do mundo. A qual é... Todo mundo, gente. Vamos outra vez. A qual é poderosa para salvar a sua alma. Você já está salvo, mas você ainda está sendo salvo. Porque você está no processo de santificação, a sua alma. Gente, se você ainda não entendeu isso, em nome de Jesus, você tem que entender hoje. Você não nasce de novo na sua alma. Você nasce de novo no seu espírito. A alma tem que ser santificada. O pecado que estava no nosso espírito, sabe o que ele fez com a gente? É como a gente faz com os cachorrinhos. Treinou a nossa alma. E agora a gente vive no presente a alma, por isso que ela tem que ir para a cruz. Por isso que ela tem que tomar a cruz. Ok? Então, veja só, faz uma pessoa ensinável. Se isso não aconteceu, você não vai ser ensinável. Você pode ouvir as melhores coisas, as coisas mais poderosas, as mensagens mais profundas. Você ainda vai ser aquele mesmo. Não acontece nada. Se não abrir o coração. E agora tem o outro tempo da salvação, o último. Nós falamos do passado, você já foi salvo. Do presente, você está sendo salvo. E no futuro, você será salvo. Como assim, pastor, serei salvo? Já não sou salvo? Já é. Está sendo? Tá. Será? Será. Sabe por quê? Porque no futuro, no passado, você chama, como é que é o nome da salvação? Justificação. No presente, como é que é o nome? No futuro chama-se glorificação. Um monte de irmãozinho querendo que as pessoas ajam como se fossem glorificadas. Gente, glorificado, nós só vamos ser quando Jesus te der um corpo novo. Veja, no passado, você é liberto do quê? Da condenação do pecado. Diga comigo, na justificação, eu sou liberto da condenação. Nada pode me condenar, porque eu fui justificado. No presente, eu sou liberto do poder do pecado. Diga isso. No presente, eu sou liberto do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio. No futuro, você vai ser livre da presença do pecado. Não vai mais poder pecar. Porque ele vai ter tratado com a tua carne, vai ter terminado com você. Por isso a gente faz a oração, Jesus vem.
Então, gente, por enquanto nós estamos todos em trabalho aqui. Nós estamos todos em construção. Tinha que pôr uma plaquinha assim aqui na nossa cabeça, né? Cuidado, estou em construção. Porque essa é a verdade. Nós estamos em construção. Vocês entenderam isso? Então, no presente, a pessoa precisa ser ensinável. Ensinável, ou seja, capaz de ouvir uma instrução e correção sem ficar chateado. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Querem saber como é que esse negócio funciona na verdade? Eu acho que eu vou criar esse programa aqui na igreja. Pastor por um mês. E vou chamar cada um de vocês para assumir o cargo. Pastor por um mês. Aí vocês vão ver o que é que acontece quando você tem que falar algumas coisas com as pessoas. Se irritam, não vem mais, desistem. Ensinável, ou seja, capaz de ouvir a instrução, correção, sem ficar chateado. Quando não é capaz disso, está faltando uma coisa chamada mansidão. 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 Está faltando mansidão. Se estamos errados, precisamos começar tudo de novo. Eu tenho uma notícia para vocês, está escrito aí no boletim. Jesus pretende te mudar. Se Jesus está com você para você deixar você do jeito que você está, eu não preciso nem estar com você. Jesus está comigo porque Ele pretende me mudar. Eu tenho uma notícia para vocês. Não estou 100% mudado, mas estou em progresso. Minha mudança está em progresso. Ele está me mudando. E a intenção dele é mudar. E, gente, se você não entender isso... Irmãos, presta atenção. Eu conheço aqui alguém que perdeu um casamento porque uma vez disse para a mulher que era um lugar chato. Claro que é. Não é um clube. Não é para entreter. É para mudar. Jesus está em projeto de mudança. Agora veja só o que acontece. Em nome de Jesus, irmãos, se você não entender que você está aqui para ser trabalhado, então está aqui para quê? Sabe, se já estiver pronto, Jesus vai te levar. Mas se não tiver, Jesus vai te deixar aqui. Então, se estamos errados, precisamos começar tudo de novo. Jesus pretende nos mudar. Terceira coisa que a mansidão tem como propósito. Primeiro propósito, tornar você salvável, a sua alma salvável. Segundo propósito, fazer de você ensinável. Terceiro propósito, fazer de você uma pessoa utilizável. Às vezes, nós não somos utilizáveis. Não somos. Porque às vezes Deus tem um projeto e nós queremos o nosso projeto. Irmãos, agora não mais, mas há alguns 10, 15 anos atrás, eu tinha uma filosofia de ministério. Sabe qual que era? Não quero gente que já é crente. Prefiro começar do zero. Sabe por quê? Porque quando você já veio de um outro lugar, você vem saudoso. Ah, lá a gente fazia assim. E aí Deus tem uma visão para a igreja e você quer que seja do jeito que você fazia. Às vezes nem do jeito que você fazia. Às vezes até nem tinha isso antes, mas quer que seja feito do jeito que você quer. Agora imagine, nós somos uma igreja ainda pequena. Imagine se a gente for fazer do jeito que todo mundo quer. Gente, alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer nesse negócio. É uma questão de visão. Sabe? Se a gente pegar esse lugar aqui e a gente puser duas visões juntas no mesmo lugar, a gente faz uma coisa chamada divisão. Duas visões é divisão. É por isso que igreja divide. É por isso que igreja divide. Porque tem duas visões. Alguém que tinha uma visão e queria aplicar a visão, não abriu mão, então dividiu e foi aplicar a visão. Entenderam? Então, amados, esse é um negócio sério. Para você ser utilizável, você primeiro tem que entender algumas coisas. Você está no lugar que Deus pôs você. Se não entender isso, é difícil. Segundo lugar, você está num lugar em que Deus tem uma visão andando. E você vai andar nessa visão. E você vai querer
se amoldar a isso. Você querer vai ser participante com o resto de tudo que o corpo está fazendo. Tudo que o corpo está fazendo. Porque se você resolver que as coisas têm que ser feitas como você acha, pronto, você é um divisor. E eu odeio os pastores. Eu odeio o pastor. Começando por mim. Porque às vezes não são mansos. Sabe? Não são mansos. Taxo a pessoa. Não. Você faz divisão. E aí põe do lado e pobrezinho não tem mais chance. Agora eu pergunto, para que Deus precisa de um pastor assim? Para nada. Isso é inútil. É inútil. Entende? Mas aí as pessoas, o outro lado da moeda é que as pessoas precisam aprender isso. E sabe o que isso tem a ver? Com mansidão. Ser uma pessoa utilizável. Gente, tem gente aqui que Deus está querendo usar poderosamente, mas ainda não está utilizável por vários motivos. Primeiro, está vivendo o passado, deixando o passado determinar o seu futuro. Segundo, falta mansidão. Terceiro, não aprendeu a visão. Deus já pôs num lugar e Deus quer fazer prosperar, crescer, mas não entendeu ainda. E aí não vai. Não vai. Às vezes até puxa para baixo, ao invés de ajudar. Então, manso, irmãos. Quando nós formos mansos, isso vai fazer coisas tremendas comigo. Sabe? Irmãos, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu não estou falando para vocês aqui de coisa de igreja. Vai ser exatamente assim no seu escritório, no seu trabalho, seja qual for ele. No seu relacionamento com as pessoas. Se faltar mansidão, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês como igreja, vai acontecer em qualquer área da vida. No escritório, no trabalho, no que você faz, no teu convívio com as pessoas que você convive, na sua família, vai acontecer isso. Jesus tem misericórdia de nós. Utilizáveis. Deus está procurando homens e mulheres para. Deus está procurando homens para ganhar suas esposas, mulheres para ganhar seus maridos. Deus está procurando homens e mulheres para ganhar qualquer pessoa perdida. Mas principalmente, Deus está procurando homens e mulheres para viver uma vida cristã. 1 Pedro 3,15. Vamos aí? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Deus está procurando homens e mulheres para viver a vida cristã. Deus está procurando jovens para viver a vida cristã. Amém? Vamos aí, 1 de Pedro, capítulo 3, 15. Vamos lá? Mas antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. 16. Versículo 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam, os que blasfemam o vosso bom procedimento em Cristo. Viver a vida cristã. Deus está precisando disso. Deus está querendo pessoas. E a última coisa aqui da nossa série, qual é o propósito da mansidão? É essa: faz uma pessoa abençoável. A mansidão torna você abençoável. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão e diga: eu sou uma pessoa abençoável. Sabe por quê, irmãos? Porque a falta de mansidão rouba a tua bênção. Porque a falta de mansidão tira você do lugar que Deus quer que você esteja. Ele tira você do posicionamento que Deus quer para você. Então, torna você uma pessoa abençoável. Sabe por quê? Porque você se torna satisfeito com a bênção de Deus. Salmo 22, versículo 26. Você se torna satisfeito. Amados, tem cristão que está sempre insatisfeito com a sua vida. E a resposta para isso é simples: ainda não se encontrou. Vamos lá, Salmo 22, versículo 26.
Os mansos, vamos lá todos juntos, outra vez. Os mansos comerão e se fartarão. O que eles vão fazer? Louvarão ao Senhor os que o buscam. Que o vosso coração viva eternamente. Para quem é isso? Para os mansos. É para os mansos. Que coisa tremenda isso. Agora vamos para o fim. Por que é que os mansos herdarão a terra, irmãos? A mansidão nos habilita para entrarmos na nossa herança. Gente, presta atenção. Às vezes eu tenho pregado aqui sobre herança. E às vezes a pergunta é, aonde está a minha herança? Domingo passado eu falei do livro que eu estava lendo, né? Terminei. Onde está a minha vaca gorda? Prosperidade. Então, às vezes nós perguntamos, aonde está a minha herança? Tua herança, irmãos, já está destinada para você. Mas tem um problema. Tem que entrar na posse. É a mansidão que habilita para entrar na posse da herança. Ok? Estava lá o filho pródigo, vivendo com o seu pai. A herança era dele, não era? Aí ele pede tudo que tinha, foi e gastou. Faltou o que para ele? Mansidão. Aí ele volta para o seu irmão que estava lá trabalhando, duro, e nunca foi. E aí o irmão disse, ou ele ou eu. Se esse cara entra aí, saio eu. Aí ele diz, olha, eu trabalho aqui. Ele diz para o pai, eu trabalho aqui desde... Nunca o senhor me deu um cabrito para comer com meus amigos. E aí o pai leva um susto e diz, filho, eu não sabia que você pensava assim. Tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. Se você não fez, é porque você é um mão de vaca, não queria matar um cabrito. Queria salvar um cabritinho. O que vai fazer com toda essa cabritarada? Vocês entenderam? Aquele camarada não tinha mansidão. Nem o que saiu, nem o que ficou. Faltava mansidão. Por que ele se via como escravo e não como filho, o que ficou em casa? Falta de mansidão. Sabe? E o que saiu, por que saiu? Falta de mansidão. A mansidão nos habilita para entrarmos na nossa herança. Ensina os mansos o caminho. Pastor, qual o caminho da minha herança? Mansidão. Quer entrar na sua herança? Aprenda de Jesus, que é manso e humilde. Aí você vai achar descanso para a tua alma. A tua alma vai parar com aquele negócio. E vai encontrar, porque Jesus vai te pôr no caminho. Segunda coisa, Jesus disse que ele decidirá com equidade a favor dos mansos na terra. Isaías 11:4. Sabe? Se você for manso na terra, Isaías 11:4. Se você for manso na terra, Jesus decide em teu favor. Veja o que diz. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Mas para você, ele vai sair em defesa porque você é manso. Então, Senhor, por que me atacam tanto assim? Ai, Senhor, não sei, onde está a tua justiça? Mansidão libera isso. Precisa ser manso. E aí você entra nisso. Ok, antepenúltima coisa. E acharei descanso para as vossas almas. É o Mateus, né? 11:29. Ai, pastor, eu ando assim. Ai, atribulado. Ai, eu ando assim. Não tenho descanso. Falta mansidão. Porque é a mansidão que te ajuda a achar o descanso. A mansidão é que te ajuda a chegar em Jesus e usufruir do descanso. Penúltima coisa. Os mansos terão regozijo sobre regozijo. Isaías, capítulo 29:19. Que coisa tremenda. Regozijo é alegria transbordante. Irmãos, presta atenção. Sabe o que esse texto está dizendo? E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Que crente não pode ser aquele para baixo. Não pode ser aquela pessoa triste. O que estão fazendo? Sabe? Aquela pessoa depressiva. Ai, ninguém me ama, ninguém me... Amados, veja aí. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor. E os pobres
dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Que tremendo! Então, se está faltando o quê? Isso aí que nós dissemos. Agora veja só. Mateus, eu quero terminar lendo isso, gente. Eu tenho que terminar lendo isso. Marcos, desculpem, capítulo 10, versículo 28 a 30. Vamos aí, Marcos 10, 28 a 30. Pedro começou a dizer-lhe, Jesus estava dizendo que era muito difícil seguir ele. Era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E o Pedro disse, Senhor, então a coisa está feia. E nós, que deixamos tudo para te seguir? O Pedro pergunta. Aí Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Próximo versículo. Respondeu Jesus. Vamos lá, gente, todo mundo. Você está lendo para você. Leia. Respondeu Jesus. Em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e do Evangelho, vamos lá, que não receba 100 vezes tanto. Espera aí, quero saber quando. Porque crente joga tudo para depois, tudo para o céu. O que diz aí? Já neste tempo, em casas, irmãos, quando? Agora, já nesse tempo. Gente, a hora de começar a conhecer a grandeza do Senhor é agora, não só no céu. Ai, pastor, estou esperando o céu, porque então vai ser um negócio tremendo. Irmãos, não faz isso. Começa a conhecer agora a bondade, a grandeza dele. Filhos, campos, perseguições, o mundo vindouro na vida eterna. Sabe, não só agora, tem para depois, muito mais, mas tem que começar agora. Irmãos, a mansidão, eu quero terminar assim, olha aqui para mim. A mansidão te habilita, você começar a tomar posse do que Deus tem para você agora. Se você não é manso, não vai comer do melhor da terra, como diz a Bíblia. A mansidão te habilita a comer do melhor da terra. Aleluia! Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé. E nós concluímos dizendo, Deus fica atento a tudo que se diz respeito de alguém que vive uma vida baseado na mansidão. Quer que Deus fique atento com você? Começa a viver mansidão. Amém? Comece a viver uma vida assim.